Oi, gente, beleza? Tranquilos? Hoje, dando sequência em nossos estudos, capítulo 2, a reta ainda. Nós vamos verificar agora uma condição de perpendicularidade. Condiçãozinha simples, nós já vimos lá atrás, né? Deixa eu só ir ajeitando aqui, ó. Já até deixei no esqueminha também. Nós já vimos lá atrás duas condições, condição de paralelismo, condição para que duas retas sejam paralelas. Então, são dois casos. Na verdade, são 4. Primeiro, retas concorrentes. Vou dar uma recordada aqui, tá, gente? Retas concorrentes possuem os coeficientes angulares diferentes. Então, vamos supor duas retas, tá? R dada por y igual a mrx mais nr. E S, y igual a msx mais ns. Duas retas distintas, tá? Como que elas são concorrentes? Elas são concorrentes quando o coeficiente angular de R for diferente do coeficiente angular de S. Elas podem ser paralelas distintas. São paralelas distintas quando o MR é igual a MS e NR é diferente de NS. Coeficientes angulares iguais, coeficientes lineares diferentes, tá? E paralelas coincidentes. Paralelas coincidentes, mesmo coeficiente angular e coeficiente linear também. Coeficientes angular e linear são iguais, tá? O que nós vamos ver agora é a questão de perpendicularidade. Perpendicularidade. Já tinha deixado aqui o desenho no esquema para poder explicar de uma forma mais rápida para vocês, para agilizar aqui nosso vídeo, tá? Vamos considerar, então, uma reta R de equação y igual a mrx mais nr, mr coeficiente angular, n de navio, r coeficiente linear de r, tá? O nr está aqui, ó. E esse ângulo, eu vou chamar o ângulo alfa R, que indica a inclinação da reta R, tá certo? Esse outro ângulo aqui, eu vou chamá-lo de alfa S, que é a equação de S, que será dada por y igual a msx mais ns. O ns, gente, ele tá lá para cima. O prolongamento dessa reta aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos aqui em cima. Não vai fazer diferença pelo que nós vamos discutir, tá? Bom, o que nós temos aqui, gente? Aqui nós vamos chegar numa relação que é o seguinte. Alfa R e alfa S indicam as inclinações dessas retas. Alfa R e alfa S indicam as inclinações dessas retas no plano. Nós vamos relacionar, já que duas retas são perpendiculares, significa que elas formam um ângulo reto aqui. Nós vamos relacionar as medidas desses ângulos. Como? Simples. Lembra do ângulo externo do triângulo? O ângulo externo do triângulo é esse alfa S. Ele é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Ou seja, o ângulo adjacente a ele é esse aqui que eu vou colocar como beta, tá? Não adjacente é o alfa R e o 90. Ou seja, alfa R mais 90 graus é igual a alfa S. Tudo bem?
Então, nós temos ali a relação da soma, né, dos ângulos internos não adjacentes, que é igual ao ângulo externo, ou seja, o αS é o externo, ok? Gente, agora presta atenção num detalhe. Presta atenção num detalhe. Deixa eu só fazer um... Aqui nós temos o seguinte, ó. Concordam comigo que se esses dois ângulos são iguais, nós vamos ter que... Eu só vou inverter aqui, ó. A tangente de αS, a tangente do ângulo de inclinação, não é o coeficiente angular da reta? Sim. Então, tangente αS é igual a tangente de αR mais 90. Só que, como vocês se lembram lá atrás, nós não temos, né, a questão não existe a tangente de 90. Não existe. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou manter a tangente de αS. Tangente não é seno sobre cosseno? Então, eu vou colocar seno αR mais 90 sobre cosseno de αR mais 90. É só na demonstração que eu faço isso, tá? Aí eu vou fixar aqui, ó, não mexe na tangente αS, mantém ela aqui, e vou desenvolver isso daqui, ó, o segundo membro, tá? Só que eu vou desenvolver aqui na frente. Então eu tenho o seno da soma de dois arcos, não sei se vocês se lembram. Quem não se lembra, vamos lá que eu vou fazer com vocês. Então eu vou ter lá seno αR vezes cosseno de 90 mais seno de 90 vezes o cosseno de αR sobre, faço o mesmo com cosseno. Cosseno αR vezes cosseno 90, lembra do cosseno que inverte o sinal, menos seno de αR vezes seno de 90, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 90, quanto que vale? Cosseno de 90 é 0. Seno de 90, 1. Seno de 90, 1. Cosseno 90, 0. Ou seja, o que ficou aqui? Ficou cosseno, aqui cancela, né? Isso daqui vira 0. Isso daqui vira 0 também. Então, ficou o quê? Cosseno de αR sobre menos seno de αR. Ou seja, cosseno sobre seno ou é a cotangente ou é o inverso da tangente que dá na mesma. Isso significa que é menos 1 sobre tangente de αR. Portanto, gente, lá embaixo, ó, só vou colocar aqui, a tangente de αS é igual a menos 1 sobre tangente de αR. Isso significa que tangente de αS vezes a tangente de αR vale menos 1. Só que quem é a tangente de αS? Tangente de αS é o coeficiente angular da reta S. Ou seja, MR vezes MS, aí a ordem não importa, é igual a menos 1. Isso significa que para duas retas serem perpendiculares, o produto de seus coeficientes angulares é menos 1. Claro, isso é uma demonstração, tá? Então, vou precisar de tudo isso? Não, o que eu vou precisar? Isso daqui. Só para vocês entenderem por que o produto dos coeficientes tem que ser menos 1. É isso, tá? Ó, pessoal, vou fazer assim.
estava vendo aqui no livro, eu vou fazer assim, ó. Tem um tema, condição de perpendicularidade. Vem exercícios, já vou fazer exercícios, aí eu paro. Tá? Então eu vou fazer sempre o tema até chegar nos exercícios. Então isso pode levar 15, 20, 30, 40, 50, 60 minutos. Depende do assunto. Esse assunto eu já encerrei. Tá? Para que duas retas sejam perpendiculares, que é a condição, que nós chamamos de condição de perpendicularidade. MR vezes MS vale menos 1. Tá? De boa, tudo bem? Então é o seguinte, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Tendo um, eu descubro outro. Tendo outro, eu descubro um. Beleza? Essa é a condição. Assim como nós vimos as outras condições aqui em cima. Então, ó, só nesse resuminho que eu já fiz aqui em cima, eu vou inserir ela também. Retas perpendiculares. MR vezes MS é igual a menos 1. O produto dos coeficientes vale menos 1. Aí já entra no nosso resuminho, fica legal, tá? Perfeito. Tira um print e vamos para os exercícios. Ah, só um detalhe, tá, gente? Cuidado que quando tem algumas situações em que você tem lá uma reta horizontal. Então, quando você tem a reta horizontal, eu acho que ele coloca aqui como um caso especial. Quando você tem uma reta horizontal, tá? Por exemplo, essa daqui, ó. Uma reta R que passa 1, 2, 3, ó, y igual a 3. Ou y menos 3 igual a 0, tanto faz. Uma reta perpendicular a ela, pessoal, se uma é horizontal, a outra tem que ser vertical, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero uma reta que passa pelo ponto P, que é dado pelo par 1, 2, 3, 4, 5 e 1, que seja perpendicular à reta R. Então, P, ela tem que vir aqui. Aliás, essa reta S, né? Uma reta S. S é perpendicular a R. Tudo bem? Então, qual seria a equação de R? De S. Se R é horizontal, S tem que ser vertical e basta eu pegar aqui a abscissa do ponto P, que é 5. Ou seja, a equação de S, y igual a 5 ou y menos 5 igual a 0. Simples assim, tá? Então, vamos às questões. Questão 64. Ah, eu peguei aqui, peraí. Aqui, mais fácil, né? Essa é a questão 64, da página 59. Dado o segmento AB, determine a equação da mediatriz AB. Mediatriz é extremamente importante, porque em circunferência eu vou falar muito sobre essa reta, tá, gente? O que é a mediatriz? Vamos lá. Nem precisa montar o plano, viu? Ó. Você tem um segmento AB. Você tem os pontos A, 4, 5. Não precisa colocar no plano. E B, menos 2 e 1. Não importa a posição dele no plano. A mediatriz de AB é uma reta perpendicular a AB que passa pelo ponto médio M
de AB. Então, essa é a mediatriz. Ou seja, ela é perpendicular ao segmento AB e passa pelo ponto médio de AB. Que é M, tá? Então, M é ponto médio. O que eu vou fazer, gente? Entenda o seguinte, para montar a equação de uma reta, que é o que eu preciso, nós necessitamos de dois pontos ou coeficiente angular mais um ponto. Um ponto eu tenho. Na verdade, não tenho ainda, vou descobrir, tá? Que é o ponto M. Então, primeira coisa, vamos calcular o ponto M. Então, quem é o ponto M? É o ponto médio. Eu tenho A e B, então, pela média dos pontos, 4 menos 2, dividido por 2, e 5 menos 1, mais 1, dividido por 2. Ou seja, M, 4 menos 2, 2 sobre 2 dá 1, 6 por 2, 3. Pronto, M está aqui, 1 e 3. Então, eu tenho o ponto médio M de AB. Só que eu preciso do coeficiente angular da mediatriz. Essa mediatriz eu vou chamar de R. Vou dar um nome a ela melhor, tá? Como que eu faço? Se eu só tenho um ponto, não dá para calcular o coeficiente angular. Eu vou calcular o coeficiente angular de AB, que eu tenho condições para isso. Depois eu determino o coeficiente de R, utilizando a condição de perpendicularidade, tá? Então eu vou calcular, ó. Calcular o coeficiente angular de AB. Vou detalhar bastante, tá, gente? Porque a gente tiver um pouco mais de dificuldade aí. Então, como que eu calculo o mesmo coeficiente angular de AB? Eu vou chamar ele aqui, ó, MAB. M, coeficiente angular. AB, da reta que passa pelo segmento AB, tá? Coeficiente de R, MR. Coeficiente angular de AB é YB, 1, menos YA, 5, sobre XB, menos 2, menos XA, 4. 1 menos 5 dá menos 4, dividido por menos 6. Ou seja, 2/3. Aí deu fração. Tá? Esse é o coeficiente angular da reta AB. Mas não é ele que eu quero. Eu quero o coeficiente de R. Então, eu coloco aqui como R é perpendicular a AB, a reta AB, aí eu indico com essa setinha em cima para os dois lados, porque é reta, tá? Temos MR vezes MAB igual a menos 1. O produto dos coeficientes é menos 1, tá? Então, assim, MR vezes 2/3 é igual a menos 1. Isso significa que MR é igual a menos 3/2. Pronto. Depois eu subo para tirar um print. Portanto, nós temos, para calcular a equação da mediatriz R, nós temos o MR, que é menos 3/2, e nós temos quem? O ponto M, que é 1/3. Aliás, 1 e 3. Tá? Aí, gente, eu posso montar a equação reduzida. Como que eu uso a equação reduzida? A equação reduzida tem a fórmula y
igual a MRX mais NR. O MR eu já tenho, então é só substituir, ó. Y igual a menos 3 sobre 2x mais NR. Tá, e onde que o ponto entra? Como o M pertence a essa reta, o ponto M pertence à reta R, eu substituo ele, tá? Ou seja, o Y eu troco por 3, né? Ó, o Y é 3, vem aqui. O X é 1, vem aqui. Eu acho o NR assim. Então, vai ficar 3 é igual a menos 3 sobre 2 vezes 1 mais NR. Então, NR é igual a menos 3 meios vezes 1 dá menos 3 meios. Passa para lá, vai ficar 3 mais 3 meios. 2 vezes 3, 6, 9 sobre 2. NR igual a 9 meios. Portanto, a nossa reta R, que é a mediatriz, terá a equação... Ele fala qual a equação? Determine a equação. Pode ser, pessoal, reduzida ou geral. Tanto faz, tá? Então, aí eu teria que colocar aqui, ó, Y igual menos 3x sobre 2 mais 9 meios. Quero a geral. Essa é reduzida. Quero a geral. O que que eu faço? Multiplica tudo por 2. Aí vai ficar assim, ó. 2y igual menos 3x mais 9. Passa tudo para lá, ó. 3x mais 2y menos 9 igual a 0. Essa é a geral. Simples assim. Beleza, gente? Então, um exemplinho, uma questãozinha mais longa, né? Não acabou ainda, na verdade, tá? Porque ele pede para mostrar que qualquer ponto que eu pegar dessa mediatriz é equidistante dos extremos A e B. Ele está falando isso aqui, ó. Escolha um ponto qualquer dessa mediatriz e mostre que esse ponto é equidista de A e B. Bacana, hein? Ó. Então, tá aqui a mediatriz, tá? O que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Por exemplo, se y for 0, vou pegar um ponto mais fácil aqui, ó. Então, na letra B, para y igual a 0, temos o x igual a 3. Só substituir, tá? Substituir aqui, ó. Se y for 0, o x é 3. Então, esse é um ponto da reta, tá? Dessa forma, nós queremos mostrar agora que a distância do ponto P, vou chamar de P, 3, 0, até A, 4, 5, é igual à distância de P a B, menos 2, 1. Tá? É uma equaçãozinha curta, mas deixa eu ver se cabe aqui. Vou jogar um pouquinho para cima, gente.
que eu faço na mesma página, tá? Sem ficar horrível para vocês depois e para mim também. Então é só montar a equação aqui, olha como vai ficar, ó. Raiz quadrada. Aí eu faço, né, x de p menos x de a, 3 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 5 ao quadrado, tem que ser igual. Vou até colocar aqui um esqueminha, ó. Distância de P até A tem que ser igual a distância de P até B. Essa é a equação que eu estou usando, tá? Então, aí ficaria 3 menos menos 2, 3 mais 2 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. Pronto, já deu, né? Ó, ficou assim. 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar a raiz de 1, mais 25, é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 1. Ou seja, raiz de 26 igual a raiz de 26. Pronto. Gente, eu adoro essa geometria. Não é todo mundo que gosta, não. Mas ela é legal, viu? Tem que entender essa parte inicial, porque é tudo acumulativo. Eu estou usando distância de ponto aqui na questão. Usei ponto médio na questão. Falei para vocês agora há pouco. Acabei de desligar a aula com vocês aqui. Já estou gravando essa outra aula, tá? Então, tem que estar bem atento aí aos detalhes. Não tem como, ó. Achei que fosse ser curtinha a aula. O exercício demorou uma página. Questão simples, tá? Então, tira um print aí, ó. Vou fazer mais uma, hein? Só vou colocar um pouquinho mais para baixo por causa do vídeo, depois ele tampa a questão. As retas RS de equação ou de equações, essa daqui, 68, tá? As retas RS de equações R, 2x menos y, igual a 3, e S, y igual a mx mais n, intersectam-se perpendicularmente no ponto menos 2 e menos 1. Pede-se os valores de m e n. As retas, uma está aqui, outra está aqui. R, tem gente brigando com a galinha, ó, e S. Elas intersectam-se perpendicularmente no ponto menos 2, menos 1. Esse aqui, ó. O que eu faço para achar os valores de m e n? Primeiro, eu sei que o produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1, porque elas são perpendiculares, tá? Então, o que eu vou fazer? R está aqui, ó. 2x menos y mais 3 igual a 0. Isso significa que y é 2x mais 3. Ou seja, por aqui, gente, eu já tenho o coeficiente angular de R. Significa que o coeficiente angular de R é 2. Peguei aqui, ó. Tá? O coeficiente angular de S, eu não tenho, porque S é y igual a mx mais n. Na verdade, o m está representando aqui o coeficiente angular de S. Então, como S é perpendicular a R, temos que m vezes mr dá menos 1. O mr não vale 2? Então, m vezes 2 igual a menos 1. Com isso, m vale menos meio. Pronto, temos o m. Assim, gente, ó. Com isso, S tem a forma y igual a menos x sobre 2 mais n.
Como o ponto menos 2, menos 1 pertence às duas retas, pertence a S, vou colocar, temos, substituo ele na equação. Y é menos 1 igual a menos 2 sobre 2 mais ele. Bom, aqui vai dar 2 dividido por 2 dá 1. Passa para lá, fica menos 1. Então, N é menos 2. Logo, S é Y igual a menos X sobre 2 menos 2. Como não foi especificado, né? Ele só pede os valores de M e N, na verdade, eu poderia até colocar M igual a menos meio e N igual a menos 2. Tá? Foi isso que ele pediu. Então, tá lá, o que ele pediu tá lá. Beleza? Simples, né? Deixa eu ver, 31 minutos já. Então, ó, tira um print aí. Beleza, gente? Condição de perpendicularidade. Agora, tem questão aqui, por exemplo, a 71, que eu acho que é legal, que ele dá um triângulo, ele dá os vértices A, B e C, e ele pede para determinar a equação da altura relativa a BC. Legal. O que vocês vão ter que fazer aí? Ó, então, por exemplo, eu tenho os vértices A. Eu nem preciso colocar no plano também. Se quiser colocar, não tem problema esse daqui. Só uma dica, tá? Então, eu tenho os vértices A, B e C. Eu não sei que tipo de triângulo é, ele não fala. Essa é a questão 71. Só vou fazer um comentário. A, B e C, tá aqui. Eu quero a altura, a equação da reta relativa à altura BC, do lado BC. Ou seja, é isso aqui, ó. É uma reta que passa por A. O A eu tenho, porque ele deu. Mas é perpendicular a BC. Porém, gente, ela não vai passar pelo ponto médio de BC, hein? Toma cuidado. Ah, mas o que eu faço? Você tem o vértice A, que pertence a ela. Você vai calcular o coeficiente angular de BC. Você também tem como fazer isso, como eu fiz lá em cima. Na verdade, na questão anterior, tá? Esse daqui você consegue calcular. Mas você precisa do coeficiente angular dessa reta. Pode chamar ela de H, que é a altura, né? Só que o coeficiente de H vezes o coeficiente de BC, tá uma ventania aqui que tá, é igual a menos 1. Então, o coeficiente de BC você tem, aí você acha o coeficiente de H e monta a equação da reta H. Tá bom? Esse eu deixo para vocês aí. Vamos ver se eu consigo colocar ele para vocês me informarem aí qual a solução. Beijo, gente. Valeu. Até a próxima.